na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Nós não vamos ficar calados e nós vamos continuar a obstrução que começou hoje de verdade aqui. As comissões caíram. Tentaram e não conseguiram obstruir a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Partido Liberal, PL, em razão do pleito aí, da votação do PL da anistia, decidiu obstruir todos os trabalhos dessa casa. Desprezando os direitos, desprezando inclusive a inclusão. Ah, mas nós estamos aqui defendendo a anistia para criminosos. Estamos elevando criminosos à centralidade da nossa atuação parlamentar, de costas para o povo brasileiro. Olhem no olho das pessoas com deficiência e justifiquem o que vocês tentaram fazer na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e não conseguiram, porque lá nós aprovamos as proposições em defesa da inclusão. E vocês vêm aqui bater no peito e dizer: estamos obstruindo, impedindo que recursos para enfrentar as queimadas cheguem para a população. Não há como se justificar essa postura. Não são patriotas, estão de costas para o Brasil. E não usem a cor verde e amarela para denominar operações chamadas de punhal, que tentavam assassinar pessoas. Respeitem o povo brasileiro, respeitem a bandeira nacional, que não pode ornamentar salas escuras de tortura, que não pode embalar os golpes contra o povo e contra a própria democracia. Por isso, em alto e bom som, o Brasil inteiro está dizendo: sem anistia para golpista. Viva a democracia, ditadura nunca mais neste Brasil. Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado acima dos 50 mil, então não tem uma relação. Como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Exclusivo. Nós vamos mostrar agora detalhes da trama da direita bolsonarista com os operadores do mercado financeiro, com a Faria Lima. Com qual objetivo? Destruir o governo Lula. O ICL teve acesso com exclusividade a um áudio em que Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas, ex-ministro de Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre o governo Lula. Sabe aqueles convescotes, aqueles encontros que eles fazem para dizer: me ajuda aí que eu também te ajudo, vamos derrubar o Lula, o que a gente pode fazer no Congresso, o que vocês podem fazer no mercado. Todo mundo já ouviu falar disso, que tem esse acerto entre a direita, a extrema-direita e o mercado. Mas agora nós temos uma prova, um áudio exclusivo, obtido com exclusividade pelo ICL. O Ciro Nogueira participa de uma reunião dentro de um auditório do Banco BTG Pactual. Reunião que aconteceu nesta segunda-feira, nesta semana. Estamos falando de algo desta semana. O Ciro Nogueira disse ser contra o impeachment de Lula. Chega até a falar da palavra do impeachment, mas diz: não, eu sou contra. Né? Eles preferem sangrar o Lula. E o Ciro Nogueira explicita, então, na conversa com agentes de mercado, qual seria a estratégia para tirar Lula do jogo em 2026. Vamos ver esse áudio, vamos ouvir. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%. Então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Ou seja, ele dá a entender que gostaria do impeachment, mas que não dá para fazer porque o Lula tem 30% de apoio. É um áudio longo, com quase 1 hora de duração, em que ele troca figurinhas com o pessoal de mercado. Vamos ouvir um outro trecho dessa mesma reunião, em que o Ciro Nogueira decreta o fim político do Lula, no entendimento dele. Vamos ouvir esse outro trecho. Agora não vai ser queimado.
certeza que ele não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, Acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Faço pesquisas qualitativas e as pessoas não têm mais capacidade do Lula de otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro. Inclusive, não falo nem no resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão efeito um pouco baile. Não tem mais expectativa desse atual governo, né? É um governo velho, né? O Ciro Nogueira foi ministro do Bolsonaro e previa que o Bolsonaro seria reeleito. Previa que ninguém derrotaria o Bolsonaro. Fez uma série de previsões em 2026, em 2022 e errou quase todas. Ele é um senador pelo PP do Piauí, por isso que ele ressalta muito, até no Nordeste o Lula está mal, até no Nordeste ele perderia. E ele dá como certo que o Lula nem vai ser mais candidato em 2026. Isso não é verdade. Isso é uma mistura de previsão com torcida. Hoje a situação do Lula está longe de estar tranquila. Mas esse tipo de articulação, de conversa, mostra em que ponto que nós estamos. Presidente, tem parlamentar que passa a semana inteira obstruindo todas as comissões dessa casa contra projetos super importantes para o Brasil, porque estão somente interessados em salvar bandido, criminoso, gente que tentou assassinar o presidente da República, ministro do Supremo, que tentou dar um golpe de Estado, gente que inclusive foi parte da tentativa do golpe de Estado. E agora vem aqui querer imputar ao PSOL alguma suposta criminalidade. Por quê? Porque o PSOL é quem vai para o microfone denunciar o orçamento secreto. É quem denuncia a tentativa de golpe. É quem denuncia esses deputados que são beneficiados pelo orçamento secreto e também estão envolvidos na tentativa de golpe. É por isso que querem agora utilizar desse caso, que envolve o deputado Glauber, como uma espécie de um troféu. Mas honestamente, muito nos orgulha estar do lado oposto dessa gente golpista, bandida, criminosa. E vamos seguir de cabeça erguida defendendo o mandato do deputado. Nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares. E pior, praticado como método por moralistas sem moral. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo, que já fez o constrangimento várias vezes comigo, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. É desse tipo de gente que a gente está falando. Então, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso é premiar essas táticas, esses métodos. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. Vocês são muito cara de pau. Vocês queriam destruir esse país, destruir as instituições e vem fazer aqui obstrução em nome da liberdade. Vocês queriam suprimir a liberdade numa matéria tão importante como esta. Uma matéria que dá condições de segurança e estabilidade funcional para uma empresa tão estratégica para o futuro do nosso Brasil. Nós não podemos, como parlamentares aqui, nos omitir dessa responsabilidade. Eliminar essa empresa, destruir essa empresa, pode interessar para aqueles que hoje produzem semicondutores, que nós não temos a soberania tecnológica nesta área tão importante para o futuro do nosso Brasil. Quando juntou o agronegócio com o nosso governo brasileiro, no tema da reciprocidade, é porque os interesses nacionais
os interesses da economia, da agricultura, como nesse caso da indústria nacional, estão acima de situação e oposição. Pelo amor de Deus, chega de tanta mentira, de tanta hipocrisia nesse parlamento brasileiro. Vamos continuar defendendo o Brasil e vamos fazer a votação não aqui, para que a gente retome a CEITEC, que coloca a ciência e tecnologia como prioridade desse país, que essa extrema-direita não tem como horizonte, porque sempre negou a ciência e sempre negou a própria democracia. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.